trabalhar na área jurídica ambiental sem juiz, na consultoria jurídica e para ONGs e entidades. Vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Parabéns porque você escolheu ficar comigo aqui nos próximos minutos, porque você vai sair daqui diferente, viu? Você vai aprender como trabalhar na área jurídica ambiental sem juiz e ainda estando no dia a dia ali com associações e diferentes temas, todos eles da área ambiental. Então, vem pra cá, sinta-se à vontade, pega papel, caneta aí, porque isso vai te ajudar. Você vai ter ótimas ideias, muitos insights aqui depois durante essa nossa conversa aqui, durante o nosso bate-papo. Eu tenho certeza aí, viu, que você vai poder fazer a diferença no seu trabalho. Você vai poder fazer diferente o trabalho da sua amiga, de repente do seu filho, quem tá aí na área jurídica, quem tá entrando na área jurídica, quem tá se refazendo na área jurídica, quem quer tanto entender direito ambiental, mas não sabe por onde começar. Fica com medo às vezes, né? Ai, meu Deus, não sei, é muita área, muita matéria, eu não vou entender isso direito. Mas quem sabe, se você compreender o trabalho de um consultor jurídico ambiental sem juiz e, claro, sem taxas, ainda recebendo os maiores honorários do mercado brasileiro, porque são para eles, eu tenho certeza que você vai, talvez aí, né, se motivar quem está próximo de você, enviar esse vídeo para alguém de repente, né? Então, para todo mundo, vem para cá, vamos começar a entender como que é esse universo, do que exatamente eu estou falando. Vamos lá? Então, olha, para você que quer trabalhar na área jurídica ambiental, o primeiro passo é saber a dimensão dessa área. Isso vem lá de decisões do STF. Temos quatro áreas na área jurídica ambiental. Falamos em meio ambiente natural. O que é isso? Tudo aquilo que o homem não construiu. Então eu vou pensar em Mata Atlântica, não é? No bioma Mata Atlântica, na fauna, na flora, todos os recursos minerais, o que tem nesse solo aqui, o que tem de especial, qual a nossa rica biodiversidade. A Mata Atlântica, por exemplo, né, é uma região em que tem tanta espécie, e que são espécies que ainda não catalogadas, na sua maioria, que a gente nem sabe para que serve, né? De repente para que serve assim? Não que as espécies têm uma função, né, na natureza, não é isso. Mas espécies, as suas variações, as suas diferenças, é uma grande região endêmica, né? Ou seja, a gente olha para aquela região, a gente não sabe o potencial que tem ali. Então, falar de Mata Atlântica, por exemplo, e das associações que protegem a Mata Atlântica, como a famosa SOS Mata Atlântica aqui de São Paulo, é uma ótima oportunidade de desenvolver o seu trabalho, de oferecer a sua mão de obra para essas associações. Isso falando do meio ambiente natural. Mas também temos o quê? O meio ambiente artificial, aquele espaço que foi construído pelo homem. Nesse ambiente artificial, o que a gente tem? Bom, dá pra ver aí. Vai ter estrada, o homem construiu estrada, o homem construiu casa, o homem construiu o quê? Cidade, áreas rurais, o homem construiu também estradas nas áreas rurais, todo esse tipo de construção, de plantação, as cidades, grandes cidades, afinal a maior cidade do hemisfério sul é São Paulo, é a capital de São Paulo. Olha, senhores, pensem em tudo isso. Isso tudo é o meio ambiente artificial. Temos associações específicas, né? Olha, tem associação que vai olhar para o trânsito, tem associação que vai olhar para a moradia, tem associação que vai olhar para o desenvolvimento aí educacional do dia a dia das escolas, como que é isso, como é que tá isso na localidade, feiras, eventos. Então, pensa aí esse universo de entidades, de associações que existem com as suas mais diferentes causas. Você pode ser um trabalhador, consultor jurídico ambiental nessa associação. De repente, aquilo que você, né, sempre sonhou,
fica ali, olha que atividade bacana, às vezes está ali pro hobby e nunca imaginou que pode, às vezes, sair de um trabalho voluntário e ingressar num trabalho jurídico ali. Porque todas essas entidades precisam de trabalhadores jurídicos. Às vezes, no dia a dia, né, porque é muito demanda, muito trabalho, às vezes, esporadicamente. Mas você, consultor, ou você que quer se tornar um consultor, pode, com certeza, se tornar, juntar aí todas as habilidades técnicas para trabalhar com isso. Vou primeiro apresentar aqui as áreas, para depois a gente entender melhor como que é esse trabalho, tá? Então, tem a área do meio ambiente natural, tem a área do meio ambiente artificial e tem a área do meio ambiente cultural. O STF resolveu dividir, né? Enfim, a doutrina divide. Se você for pegar os manuais aí, pega aí, professor Fiorilo, no seu curso de Direito Ambiental, você vai entender que lá tem uma divisão e tantos outros doutrinadores têm a sua divisão. Eles mostram, né, os tipos de meio ambiente para que a gente possa, ao estudar, ao ler, a ter esse primeiro contato com a matéria, compreender melhor. Mas, na vida prática, na vida real, todos esses ambientes estão intrinsecamente ligados. Quando eu olho para o museu, eu tenho ali um bem ambiental, eu tenho ali um meio ambiente da cultura, porque é um elemento da nossa cultura, por exemplo, um museu, pode ser um museu pela sua estrutura, né, importância, pela sua estrutura física ou pelo conteúdo que ele está ali dentro, mas faz parte da nossa cultura, faz parte dos usos e costumes. Alguns elementos ali culturais, esse museu está ali preservando, cuidando, guardando para as próximas, para as presentes e para as próximas gerações. Mas os elementos culturais ali, eles ajudam a gente a compreender o que é o meio ambiente cultural. Todo esse hemisfério. Então, eu vou falar de gastronomia brasileira, eu vou falar de pessoa, vou falar de dança, de teatro, de música, de tudo aquilo que a gente usa no dia a dia. O que virou nosso hábito, né? Até a internet hoje faz parte do meio ambiente cultural, como diz o professor Celso Fiorilo, porque tá no nosso dia a dia, tá aqui, né? Vocês estão aqui me assistindo, você já tem uma prática diária, vocês às vezes não assistem, né? Uma vez por ano. Não, você tá toda hora ali com o YouTube, você tá toda hora ali no WhatsApp. É uma prática rotineira nossa. Isso já está incorporado no nosso costume. E quando a gente olha para todos esses bens culturais, a gente percebe ali também o quê? Às vezes elementos da natureza, elementos por exemplo, o museu tá lá dentro de uma cidade, alguém construiu aquele museu, então eu não tenho como falar, tá dentro de um museu, né? Tá no museu, tem uma rua do lado, tem um ir e vir, vai ter trânsito, vai ter de repente uma residência, um hospital, tá inserido em todo esse espaço urbano, em toda essa construção do homem. Então não tem como separar meio ambiente artificial de meio ambiente cultural. Da mesma maneira, às vezes eu tenho uma grande espécie ali, uma árvore, eu tenho um pau-brasil ali dentro, eu posso ter um pequeno jardim ou um grande jardim, enfim, vocês peguem aí os exemplos que vocês quiserem e vocês vão constatar facilmente essa intersecção entre esses tipos de ambiente, tá bom? Mas a gente divide aqui para ficar mais claro, para você começar a pensar, olha, será que uma causa de defesa, deixa eu ver... Ai, o que eu quero pensar, hein? Eu quero falar de geoparque. Será que tem alguma associação que fala de geoparque? Como é que tá isso no Brasil? Então, você pega o tema que você gosta e vai atrás dele. Que se você encontrar uma associação, você vai se identificar e vai poder trabalhar como consultor jurídico para esse local. E por fim, eu falei que são 4, né? Falamos do natural, artificial, cultural e do trabalho. Senhores, o meio ambiente do trabalho é uma das classificações do que a gente chama de direito ambiental, né? Dando uma das áreas. E ali também há bens ambientais. Afinal, nós passamos muita parte do nosso dia a dia no ambiente laboral, onde a gente está ali fazendo uma atividade. Esse ambiente precisa ser o quê? Salubre. Então, precisa ter uma luz adequada, precisa ter uma ventilação adequada. Como que você se alimenta naquele ambiente? Como é que você senta, né,
ali naquela cadeira, se você está na cadeira ou se você está aí sendo motorista, como é que tá aquele banco ali do ônibus, do caminhão, o banco de um carro, de um táxi, como é que tá? Ou então você tá trabalhando aí, não é um carteiro que tá andando, boa parte do tempo andando. Como é que tá esse seu meio ambiente? Como que a sua empresa olha para isso e te protege enquanto trabalhador? Protege a sua saúde física, protege a sua saúde mental. Então, todos esses elementos são fundamentais, importantíssimos para entendermos o nosso ambiente de trabalho. E você também pode trabalhar em uma associação que protege os trabalhadores. Olha, pensa em todos que você imaginar, de sindicatos, associações às vezes patronais, associações de todos os perfis profissionais que existem por aí. Para todo esse universo de entidades, você pode ser um consultor jurídico ambiental. E aí, então agora que eu vou te começar a contar algumas histórias para você se enturmar melhor nesse ofício. Você já ouviu falar em praça? Praça? Já, né? Você já ouviu falar em, às vezes, alguma praça específica aí na sua cidade que os moradores chegaram a se juntar para melhorar a praça, colocaram novos equipamentos, fizeram um projeto, às vezes tiveram ajuda de empresas, teve um fundo lá que auxiliou. Já ouviram nisso? Então, se você ainda não ouviu, se isso não está presente no seu bairro, pode ser que isso esteja presente nos próximos anos. Por quê? Porque o número de pessoas engajadas em cuidar do coletivo e olhar para esse coletivo tem aumentado. E com isso, aumentar a participação popular, aumenta também o quê? A formação, a natural formação de associações. Então, seja porque o desmantelamento, às vezes, né, do cuidado do poder público, das funções, das instituições públicas, ou seja, por essa maior consciência coletiva, né, global aí, que está olhando para as mudanças climáticas, é notável que as pessoas começaram a, comparado com algumas décadas, né, começaram a querer cuidar daquele pedaço de terra ali, próximo à sua residência. Ou às vezes nem tão próxima, mas é de um bairro tão famoso, tão conhecido, que abriga o pessoal ali no final de semana, e que os moradores começaram a se juntar, a se articular. E nessa articulação, seja para ir lá, manter a praça limpa, seja para impedir que a praça seja fechada, como aconteceu aqui em São Paulo com a Praça do Pôr do Sol, né? Vários movimentos, vários grupos se juntam hoje, ainda mais com a facilidade, né, do WhatsApp. O grupo é formado rapidamente, chama um, chama outro, e vão colocando ali os amigos e quem tem interesse. E as pessoas entram, querem saber o que está acontecendo. Uns querem só, estão ali, né, de curioso, outros querem, de fato, contribuir. E aí, precisa, inevitavelmente, desse consultor jurídico ambiental. O que ele vai fazer? Bom, é simples. Ele vai orientar aquele grupo de pessoas que às vezes, né, na maioria das vezes, tem muita boa ação, mas não sabe por onde começar, tem medo, às vezes tem que enfrentar ali, olha, a gente vai lá falar com a subprefeitura, o que a gente fala com eles, o que a gente pede? Será que eu posso ser preso? Será que é assim mesmo? Olha, tá vindo uma construtora, vai fazer um prédio ali em frente, e a gente vai acabar com essa praça. Então, são pessoas que têm muita insegurança, que não têm um acompanhamento jurídico ali de perto. E aí, claro, eu tô falando desses grupos que surgem, né, há muitos momentos aí, e eu até fiz parte. Acompanhei a formação do fórum, por exemplo, né, que a gente tem aqui em São Paulo, de parques e áreas verdes, e outros lugares, outros fóruns, outras iniciativas populares que temos pelo Brasil afora, e ali nota-se que é necessário esse acompanhamento jurídico, de perto. São pessoas que vão articular com a prefeitura, que vão apresentar ali, vão estar presentes em audiências públicas na Câmara dos Vereadores, que vão falar com os vereadores, vão passar ali, sabe, de gabinete em gabinete, que vão pedir
uma reunião com eles, que vão lá no Ministério Público, vão comunicar a falta de preservação, a atuação no poder público ali com o MP, mas que, como eu lhe falei, sabem, querem, mas às vezes não tem alguém ali do jurídico falando, tem que ser por aqui, faz isso, faz aquilo. E é aí que entra o consultor jurídico ambiental. Eu dei exemplo das praças, que está tomando conta aí de São Paulo e possivelmente tomando conta do Brasil, porque é um movimento natural, né? As pessoas, sobretudo nos últimos anos, por ficarem mais em casa, elas vão criar entre si esse movimento de, olha, eu quero fazer aqui tudo que eu preciso perto da minha casa. Então eu vou olhar, isso é uma praça que eu nem sabia que existia, eu passava ali de carro, não via. Mas agora eu comecei a andar mais a pé. Então eu quero que tenha ali perto da minha casa, né? Aquela padaria, eu quero que tenha aquele lugar para tomar um café, eu quero que tenha aquela farmácia, eu vou começar a consumir ali, são chamados os bairros caminháveis. Isso é um fenômeno europeu e também está se instalando em outros países, que as pessoas querem fazer tudo a pé. Olha, eu quero estar morando num lugar que tem tudo por perto, ou de tanto ficar em casa, eu comecei a perceber que tem algumas coisas aqui que eu vou começar a consumir tudo por aqui mesmo. Então eu não quero mais me deslocar de carro, atravessar a cidade. Eu quero fazer tudo por aqui. E ao fazer tudo por aqui, ela vai começar a olhar para a praça. Ela vai se interessar pela praça, ela vai chamar um vizinho. Às vezes ela não faria isso, né, pessoalmente, mas agora tem um WhatsApp, então ela chama o vizinho pelo WhatsApp a hora que for, o dia que for, e tá tudo certo. E assim eles vão começando a construir pontes entre eles, e isso, inevitavelmente, vai desencadear numa associação. Então, o número de associações tem aumentado e vão aumentar. Esse olhar para o coletivo é natural, e que, principalmente quem está em São Paulo, começa a perceber o número grande que isso tem, como isso tem mudado um pouco por aqui, e é fruto, como eu falei, de um movimento, e começa na Europa também, dos chamados bairros caminháveis. Mas essas são as que estão por nascer, né? As associações que estão por nascer e que precisam de um consultor jurídico ambiental ali para dar direção, para apoiar, é quase um mentor, né? Eu digo, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você vai orientar, você vai seguir, vai explicar os pontos jurídicos, os deveres, os direitos de cada um. O que significa uma audiência pública, o que significa a Câmara dos Vereadores, o que significa a Prefeitura. Todos esses dados são informações muito relevantes, que é onde você aí vai trabalhar. Então, veja como isso tudo é a princípio, né, para nós, assim, mas será que as pessoas não sabem disso? As pessoas não devem saber, para que vão querer ter um consultor ali? Então, senhores, as pessoas não sabem, elas não têm noção, não têm o conhecimento aprofundado que o jurídico ambiental tem. É o senhor aí, a doutora que vai explicar o que é o direito e o dever ambiental. A quem cabe o dever ambiental de cuidar, de preservar. A quem cabe os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É o consultor jurídico ambiental. Não teve isso na graduação, não teve direito ambiental, quer entender melhor, quer se aprofundar em praça, é um ramo, por exemplo, que no Brasil nós não temos um especialista nisso. Praça, existe praça desde o Império Romano, quer dizer, é muito antigo. Quando você começar a conhecer, estudar, se aprofundar nisso, você vai trabalhar com sociólogos, você vai trabalhar com arquitetos, você vai trabalhar com historiadores, que vão te apresentar, olha, temos uma praça aqui que foi criada e pensada com certa finalidade. Ela exerce qual função na cidade? Ela agrega pessoas? Ela exclui pessoas? Qual que é a função ali? É de passagem? É de passeio? É lazer? O que é de fato essa praça? Então, você, consultor jurídico ambiental, vai entender direito ambiental, você já vai entender a legislação, a Constituição, e vai se cercar dessas informações que são correlatas, né? Naturalmente, estamos aqui numa matéria transdisciplinar, que vai auxiliar todos esses elementos juntos, né? História, sociologia, arquitetura, vai te auxiliar para ter as ferramentas necessárias para você. Bom, então se eu tenho esse ambiente aqui, esse espaço urbano, com essa finalidade, foi criada para essa finalidade, vou olhar lá na lei, vou ver como é que isso se comporta lá, como é que isso está hoje,
qual o papel do poder público nessa manutenção? Qual o papel da sociedade? O que o Ministério Público pode contribuir? Quais são os elementos ali de direitos difusos, né, de bens difusos presentes? Será que existe um olhar privatista para essa praça? Tem gente que cerca a praça, tem locais que são cercados que a chave fica com o morador do prédio, ali de um prédio junto. Vocês já viram isso? Então, doutores, isso tem em São Paulo. Estranhamente, isso tem em São Paulo. Então, contar para os senhores essa história é falar assim, olha, temos muito trabalho a fazer. Se praças são bens naturalmente públicos, se tem ali o elemento de bem ambiental, que é o elemento difuso. O que é o difuso? Aquele que não pertence a ninguém. Aquele que tem sujeitos titulares, são sujeitos indeterminados. Então não pertence àquela prefeitura. Ela não pode chegar lá e falar, fechei a praça aqui, vou abrir aqui. Não. A praça, ela pertence a todos, por exemplo. Quando você tem uma porção de terra em uma praça que foi cercada, que alguém fechou ali, pegou a chave, falou assim, quer entrar na praça? Vai lá naquele prédio, fala com o síndico, que talvez ele te dê. O que é isso? Isso é a privatização de um bem público. Pode existir isso no Brasil, pelo nosso ordenamento? Não, não pode existir. É tudo muito estranho, né? A gente precisa entender as razões que motivaram a essa espécie de privatização ali de uma praça. Então, para os senhores que ficaram estarrecidos com essa notícia, eu também fiquei, viu? Tá ali na zona, perto da Marginal Pinheiros, um local que até recentemente estava fechado dessa maneira. A gente precisa entender por que isso acontece. Talvez é um local que a população não se interessou e por isso acontece. Ou pelo contrário, a população se interessou tanto que veio alguém e falou, não, é meu. É necessário um trabalho jurídico nesse ponto. E aí, o que o consultor vai fazer? Bom, primeiro, ele vai procurar, né, as pessoas, os moradores que naturalmente adotar essa causa. Estou falando de praça, mas pode ser, gente, de qualquer outro tema, tá? Como eu falei, meio ambiente natural, artificial, cultural, do trabalho, pode ser qualquer tema. Primeiro, explicar para essas pessoas a importância desse consultor jurídico. Muitas delas já sabem, muitas delas vão te pedir, vão te ligar e falar, olha, doutora, por favor, pode estar aqui com a gente hoje, pode estar aqui com a gente amanhã, e vão insistir para que você seja presente ali junto com eles. Tanto para fundar a associação, então, olha, preciso criar o quê? Preciso de um CNPJ, preciso de uma conta no banco, precisa ter um responsável para essa associação, quantas pessoas são? Né? Essas são as primeiras perguntas. Às vezes na formação, às vezes eles já têm uma formação, já existem, mas eles não sabem, às vezes no dia a dia, para onde operar, como prosseguir. Olha, a gente foi lá comentar, fazer uma denúncia para a MP, mas a gente mandou um e-mail, a gente não sabe se aquele e-mail está certo, está errado. Então, eles vão te perguntar isso. Eles vão querer que você faça esse acompanhamento, por exemplo, junto ao parquê. Ou então, junto ali à subprefeitura, a prefeitura local. Participar de audiências públicas. Eles vão se sentir mais seguros depois que o advogado explicar para que serve aquela audiência pública, o conteúdo, até onde aquilo pode favorecer a associação, né? Dentro dos limites do Poder Legislativo, por exemplo, uma audiência pública na Câmara dos Vereadores ou especificamente algum trabalho, algum GT ali, algum grupo de trabalho da Câmara. Então, preparar essa população, esse grupo, né, para estar ali e acompanhar depois os desdobramentos disso, porque às vezes demoram muitos meses, às vezes é um trabalho lento, né, que há. Então, para todas essas funções, tá aí o consultor jurídico ambiental. E por que eu falo que trabalha sem juiz, né? Talvez seja uma pergunta. Você fala, mas peraí, ela falou no começo que posso ser um consultor jurídico ambiental sem juiz, trabalhando para associações. Como é que é isso? Sem juiz é não socorrer-se da porta do judiciário. Dentre o sistema multiportas que temos no Brasil hoje, é você se socorrer de outras medidas. Sejam negociação, seja arbitragem, seja mediação, tudo aquilo que talvez você não tenha tido na faculdade, mas que hoje são adotadas muito bem, com ótimas
soluções, ótimos exemplos, né? Porque evitam novos conflitos por muitas áreas do direito. Isso já está comprovado, isso já existe, o CNJ apoia, o nosso CPC apoia todas essas medidas, a busca dessas medidas. E você, quando trabalhar com isso, eu até explico, viu, no meu método fio condutor, quando eu explico para os alunos das minhas aulas, como é que faz isso? Então, como que eu não vou olhar para o judiciário, eu vou trabalhar de outra maneira? Não é fazer notificação extrajudicial, não, é diferente disso. É conhecer ali, tem várias etapas, né? Que você, é um método, então você vai fazer passo A, passo B, passo C, mas sobretudo, olhar para o que você realmente precisa entregar de solução e entregar essa solução. Não é se socorrer de um judiciário que não está preparado para as demandas ambientais, porque são muito complexas, não está preparado porque vai demorar muito, não tem essa celeridade necessária, vai te cobrar taxas e vai cobrar taxas dessa associação que às vezes não dispõe de recursos para pagar ou que quer aplicar esses recursos em outros lugares. E por tudo isso, é muito mais vantajoso estar ali presente diretamente com outras técnicas que não a do juiz, não aquela que eu falo, olha, senta a bunda na cadeira e escreve a petição inicial. Não é isso, é trabalhar de forma diferente. Tá bom? Excluindo esse judiciário, só socorrendo-se mesmo quando for inevitável. E nesse assunto de praças, por exemplo, tem muito o que se fazer sem a presença do juiz, sem necessidade de processos judiciais, longos processos judiciais, evitar demandas na esfera criminal. Para todos esses trabalhos precisa e muito desse consultor jurídico ambiental. E eu espero, viu, sinceramente, que seja uma carreira muito bem desenvolvida no Brasil. Porque, por exemplo, a gente não tá falando de praça, né? A gente não tem um especialista em praça. Não tem. Alguém que se possa falar, olha, quem é o advogado que sabe muito bem de praça, que cuida, que já reúne vários casos aqui, que já trabalhou em várias situações, em várias praças tão icônicas, né, do Brasil. Tem isso? Não tem, a gente não conhece. Se tem alguém que faz todo esse trabalho muito bem feito, acho que ele deve estar lá fechadinho em algum lugar, porque ele não tá aí, a gente não conhece, a gente não lê nos livros, a gente não vê isso em material, em mídia, a gente não conhece. Então, provavelmente, isso não tem. Você aí pode ser o próximo profissional a se especializar nesse tema, mas em tantos outros, né? Porque, deixa eu pensar, dessas 4 áreas que eu falei, cadê os especialistas nisso tudo? Então vai lá, vai ser você talvez, né? Esse especialista que vai se dedicar para essa área, que vai conhecer as entidades e vai poder, ao longo do tempo, ser um excelente profissional nisso, né? Pensa direitinho nisso. E aí, deixa eu só beber uma água. E aí, senhores, vocês podem pensar, tá bom, então já entendi o que dá pra fazer, qual que é a área, ok, pra onde que eu posso ir, mas como que eu chego nessas áreas? Como que eu chego nessas pessoas? Será que elas vão ter dinheiro para pagar esse consultor? Aí, doutores, que são os trabalhos de marketing, né, de se posicionar no mercado, de explicar para as pessoas o valor que esse consultor pode trazer. Aí eu deixo com os meus colegas que vão te orientar como fazer isso, e aí temos vários professores para isso aqui no Brasil, para motivar a explicar para esse grupo aí o que eles vão ganhar e quanto que eles vão pagar para você, consultor jurídico ambiental. Tá bom? Essa é uma grande tarefa. Além disso, você tem que saber aí, olha, onde que são essas entidades? Então, procura. Sai a caça disso tudo aí no Brasil. Aproveita que a gente tem um prêmio VOL que ocorre no final do ano. Nós estamos na 2ª edição do prêmio VOL, que é o prêmio que vai aí consagrar várias iniciativas do voluntariado e você vai poder conhecer essas entidades. Você tem a rede de filantropia também aqui no Brasil e você tem tantas associações que são ali aquelas agregadoras de outras tantas associações e que todo mundo presente vai poder o quê? Se você olhar para toda essa rede aí, você
você olhar para todos eles, você com certeza vai conseguir entender melhor esse seu nicho. Ah, então agora eu quero me dedicar a essa área aqui, a essa causa aqui. Então você vai conhecer as premiações dessa causa, né? Quem é que é muito bem premiado, quem é que trabalha, em que estados da federação estão, em que cidades estão, para onde de repente esse trabalho pode se expandir, para onde você pode auxiliar. Então, doutores, temos um Brasil voluntário, temos um Brasil muito engajado e já temos essas associações, institutos de empresas, de grandes empresas que já existem. Junto com eles, esse trabalho no dia a dia, pode haver também o quê? O direito internacional. Você pode ser demandado ali, pode estar ali no seu dia a dia, buscando o quê? Apoio de outras entidades de outros países, de outras associações. Então, imagina só você saber resolver, o exemplo que eu dei, né? O cuidado de uma praça pública aqui no Brasil e se vincular a outras entidades de outros países que também fazem a mesma coisa. Sei lá, de repente vocês podem ser 10 advogados pelo mundo aí que fazem isso, que trocam figurinha, que se auxiliam mutuamente, que tem às vezes o mesmo ponto ali, né, em comum para resolver. Olha, a conservação da praça, o acesso à praça, os pets na praça, pode ser um problema de uma praça italiana com uma praça, talvez aqui em Bali, no Japão, no Brasil, pode ser que seja o mesmo, né? As legislações são diferentes, mas o modo de tratar, de cuidar, pode ser o mesmo. Então, para tudo isso daí, é preciso muito atividade, a presença física ali, ó, permanente desse consultor jurídico ambiental. Então, eu espero que você tenha se motivado aqui com esses minutinhos que eu parei aqui para conversar com você e que você entenda que é possível advogar na área ambiental sem juiz, sem taxas, recebendo os maiores honorários do mercado e atuando aí com tantas associações e tantas entidades do terceiro setor em causas ambientais. Combinado? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!